Esquebadeca 2 é bom? É melhor que a primeira temporada? E quais as diferenças entre Esquebadeca 1 e 2? Então a gente vai conhecer Yoko Godai, que é a nossa protagonista dessa segunda temporada, que sim, é diferente da primeira temporada. Então a gente vai ter uma nova Esquebadeca. Ela vai utilizar sim o nome de Asami Saki, então a gente vai ver ela sendo chamada de Saki, porque ela vai utilizar esse codinome, mas é uma outra personagem que vai ter mistérios relacionados ali com a sua família, com o seu passado, coisas que ela não lembra. Então a gente vai ter momentos dela lembrando algumas coisas que aconteceram no passado dela, porque ela realmente não sabe. A Yoko Godai utiliza uma máscara de ferro que é logo tirada no primeiro episódio, que é uma cena bem bizarra e ao mesmo tempo bastante engraçada por vários aspectos, que eu não vou adentrar aqui porque eu já fiz um vídeo falando do primeiro episódio de Esquebadeca 2, mas a gente vai ter esse mistério relacionado a essa máscara de ferro. Por que ela teve que usar? Porque ela ficou tantos anos com essa máscara de ferro. O que aconteceu com o pai dela? O pai dela foi assassinado. Então tem todas essas histórias relacionadas realmente com a família dela, com o passado dela, que é bem aí semelhante à primeira temporada, obviamente não na questão da história, e sim do mistério, de ter um mistério relacionado com o passado. A gente sabe que a Saki também teve toda a história do passado dela, com a mãe, com o pai e tal, que ela estava tentando também entender o que aconteceu, porque que a mãe fez aquilo na primeira temporada, e aqui na segunda temporada vai continuar com essa vibe. Mas eu sinto que a segunda temporada ela tem uma vibe diferente, porque além de ter muito mais episódios que a primeira temporada, são 42 episódios, enquanto a primeira temporada tem 24, que a gente tem momentos mais de respiro. Enquanto a primeira temporada, ela é muito mais frenética no sentido de ter muito mais ação, muito mais coisa acontecendo, e aqui a gente vai ter momentos de respiro mesmo. Então a gente vai ter episódios engraçadinhos, como ali o episódio da torcida, do encontro, que eu achei bastante chatinho esses episódios, preciso dizer. Então a gente vai ter alguns episódios que eu acho desnecessário, eu acho que eles poderiam sim cortar, eu acho que eles acabaram esticando algumas coisas que não tinha necessidade, mas também a Saki ela não vai estar sozinha. Então essa nova Saki, ela vai ter companheiras, a Yukino e a Ryo. Então a gente vai ver elas logo de início, elas vão aparecer, elas vão ficar meio assim com a Saki, será que a Saki é legal ou não? E depois a gente vai ver elas indo atrás da Saki e descobrindo a verdade, que ela é uma esquebadeca, que ela é uma detetive, que ela tá investigando e tal, e elas vão querer ajudar. Então a Saki não vai lutar sozinha, apesar de sim ela ter pessoas na primeira temporada, a Saki original. Aqui, a nossa segunda Saki, vamos dizer assim, a nossa segunda Esquebadeca, ela tem amigas que lutam realmente, porque as duas lutam. Obviamente que às vezes elas são pegas, elas apanham, elas não são tão boas como a Saki, mas elas estão ali de apoio. Então, assim, as coisas acabam sendo um pouquinho mais fáceis, vamos dizer assim, nessa segunda temporada, no sentido dela poder compartilhar essa questão da luta. Elas vão querer ajudar, então ela vai ter com quem discutir a missão, do que ela pode fazer e tal. Então, eu acho que as coisas se tornam mais leves nesse sentido, além de ter esses episódios mais bobinhos. A gente também vai ter episódios que vão ser focados na Yukino, na Okio. Então a gente vai ter um episódio que mostra ali o passado da Okio, que ela tinha ali com o garoto e tal. Então a gente vai entender um pouco dessas personagens. Apesar de sim, a série é focada na Saki, no caso a Godayoko, que depois a gente descobre que nem esse é o nome dela. Mas a gente vai ter essa questão dessas duas personagens que são sim importantes para a trama. Elas vão ter momentos de protagonismo, apesar da nossa Yoko Godai ser a protagonista. Toda essa história da máscara de ferro, do passado dela, do pai, que aconteceu porque o pai morreu, porque ela teve que usar essa máscara de ferro e tal. Mas eu acho que ela toma aí algumas... Eu acho que o roteiro vai para um local meio bizarro e estranho. Até um quê sobrenatural em alguns momentos. Então a gente vai ter momentos muito estranhos. Eu não gostei muito para onde a história caminhou. Tem momentos bizarros. Estou falando que é ruim? Não. Até porque se eu não tivesse gostado, eu não tivesse me divertido, eu nem teria assistido e nem teria aqui fazendo vídeo falando, porque eu teria parado de ver antes. E ao contrário da primeira temporada, eu acho que o final da segunda temporada é muito mais satisfatório. Por tudo aquilo que aconteceu ali na primeira temporada, eu vou supor que todo mundo já assistiu a primeira temporada, que a gente não sabe o que acabou com a Saki. A Saki morreu, a Saki fugiu e fica aquele final em aberto que eu odeio. Aqui não, a gente tem um final delimitado, né, para nossa Yoko Godai, ela tem um finalzinho dela determinado, e eu acho muito mais acertado e gosto muito mais como terminou essa segunda temporada, apesar de preferir muito mais a primeira temporada, por ter mais mistério, por ter mais ação, e não ter esses momentos que
me incomodam. Não são momentos engraçados, são divertidinhos, sabe? São momentos descontraídos, pra ser um pouquinho engraçadinho. Mas eu não acho engraçadinho, eu acho cansativo em alguns momentos. Não é todos os episódios que é assim, obviamente ela tem que lutar, ela tem que investigar, ela tá indo de escola, ela vai conhecer tantas pessoas que depois ajudam ela. Tem uma vibe mais diferente, realmente, essa segunda temporada, uma vibe bastante legal, que eu gosto, mas eu acho que a vibe da primeira temporada eu prefiro a protagonista da primeira temporada, a Saki original, do que essa Saki, mas eu acho que a gente acaba se acostumando, ela é legal, ela tem momentos que ela é fofinha, apesar dela ser durona. Eu acho que ela parece, apesar dela ter passado por muita coisa, ela ter ali um passado bastante complicado, sim, ambas as duas Sakis têm, mas eu acho que a Yoko Godai, ela tem momentos mais leves, que ela aparenta ser mais leve, quer levar a vida com mais leveza do que a Saki original. Então nós vamos ter esses contrapontos, mas eu gostei da segunda temporada, eu acho que a segunda temporada funciona, as três têm uma química muito legal, né, a Yukino, a Okio e a nossa Skebodeka, né, a Godai Yoko, elas têm uma química bastante legal, elas funcionam, elas viram amigas, elas lutam juntos, então eu acho que funciona muito bem esse trio, eu gosto delas, eu até gostei dos episódios que cada uma protagoniza, que vai contando um pouquinho mais delas, porque eu gosto dos personagens, eu acho que são personagens legais, então eu acho que funciona muito bem aqui esse trio, apesar de muitas vezes, a maioria das vezes a Saki lutar sozinha, sim, ela ter ali o apoio, mas ela ir pra luta final, e lutar sozinha assim, então obviamente ela não vai perder o protagonismo, não é isso, mas a gente vai ter esses momentos mais leves, mais divertidinhos, dela querer fazer coisas da escola, até porque ela passou anos e anos com essa máscara, ela ficou até os 16, 17 anos dela com essa máscara de ferro, e as pessoas não queriam falar com ela, não queriam chegar perto dela, ela não tinha amigos, ela era uma pessoa solitária, então agora quando ela tira a máscara, ela tem que ser Skebodeka e lutar, investigar, mas ao mesmo tempo ela quer fazer outras coisas. Obviamente que ela tem ali o apoio das duas amigas, mas ela quer poder fazer outras coisas. Então a gente vai ter esse momento da torcida, que é o momento que ela tá fazendo alguma coisa diferente na escola, do encontro, porque ela nunca namorou, ela nunca ficou apaixonada por causa da máscara. Então a gente vai ter todas essas questões que a máscara foi um impedimento para a vida dela, para ela viver a vida dela plena, livre, que ela não pôde viver exatamente com essa máscara de ferro, que é tudo ali relacionado com a história da família dela, do pai, mas, como eu disse, vai por um lado bastante estranho, bizarro, que eu fiquei, meu Deus, que coisa mais maluca, é bem maluco, mas eu não acho que seja um maluco ruim, mas também não é um maluco excelente, a gente ri, tem alguns momentos que são bizarros, algumas coisas que realmente a gente vai rir, a gente releva, mas eu gostei demais de assistir Skebodeka 2, não acho que seja o melhor que a 1, mas eu me diverti assistindo, eu gostei, eu acho que tem momentos legais, ela vai sim continuar utilizando o ioiô como arma dela, é muito legal, porque ela não sabe utilizar o ioiô, então a gente vai ver ela treinando ali no primeiro episódio para ela utilizar, depois ela vai utilizar dois ioiôs juntos, aí tem um episódio que ela utiliza um, que ela esquece que tem um outro, aí só utiliza um, depois daqui a pouco ela aparece com dois ioiôs e vai indo assim, mas de forma bastante geral, eu gosto de como é legal, ela vai lutar contra uma organização do mal, a Serokai, então vai ter essa questão dela querer derrubar a Serokai, porque eles estão fazendo mal, estão querendo conquistar a escola, estão querendo conquistar aquilo, bem vibes ali da primeira temporada também. Então eu gosto dessa questão. E obviamente aquilo ali vai estar relacionado com o passado dela. Ela vai acabar indo atrás da Serokai para descobrir sobre o passado. Aliás, ela resolve virar Skebodeka exatamente para poder descobrir o mistério ali da sua máscara de ferro, tudo o que aconteceu. Então ela vira Skebodeka para ela descobrir mais sobre o passado, sobre o pai, o que aconteceu com o pai, porque o pai foi assassinado. Então tem todas essas questões. Ela tá lutando porque ela quer descobrir o passado dela, tudo que ela passou, e ela realmente não tem memória, ela não se lembra. Então a gente vai ver em alguns momentos ela recordando de algumas coisas que aconteceu. Então a gente vai ter esses momentos aqui em Skebodeka. Eu gosto da atriz, eu acho que funciona, as três têm química, eu gosto dos momentos de luta, sinto falta dela jogando o ioiô quando ela vai lutar ali com o vilão e aquele barulhinho, sinto que tinha na primeira temporada, mas obviamente nada que atrapalhe a segunda temporada, mas eu acho que ainda ela vai para um local muito mais bizarro e muito irreal em alguns momentos.
Isso atrapalha? Não, a gente abraça a bizarrice, a gente abraça o irreal e continua assistindo. Eu acho divertido, eu acho que ela cumpre a função dela, Esquebadeca 2, que é ser divertida. Obviamente que eu acho que o excesso de episódios talvez atrapalhe um pouco, porque tem alguns episódios aqui ou ali que não são tão legais, mas de forma bastante geral, eu gostei demais de Esquebadeca. Eu não quero entrar na parte de spoiler, mas se vocês quiserem um final explicado, se quiserem um vídeo de eu falando mais um pouquinho do passado, né, da Yoko Godai, da nossa Esquebadeca 2, deixa aqui nos comentários que eu faço o vídeo. Aqui é de forma geral, para eu dar uma pincelada no que eu achei dessa segunda temporada, que é bizarra, mas também é legal, é divertido de assistir, eu me diverti assistindo, mas eu quero saber a sua opinião. O que você gostou mais em Esquebadeca 2? Quais os momentos que você mais gostaram? Vamos discutir mais um pouquinho sobre Esquebadeca nos comentários. E se você gosta de animes e tokusatsu, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!